É fato que a arborização contribui para a melhoria da qualidade de vida da população. Características artificiais como a poluição da qualidade do ar e paisagens que lhe desagradam a muito são minimizadas quando existem a presença de árvores. A árvore, ela consegue estabilizar o clima, né? No nosso caso, microclimas, porque ela não vai fazer muita diferença diante dessa selva de pedra que nós temos na nossa cidade e que absorve calor durante o dia todo e depois vai emanar calor, né, pelo resto do dia. Mas as árvores, elas conseguem fazer um pouco dessa estabilização. A presença das árvores na nossa cidade também tem esse objetivo de ornamentar, deixar a cidade mais bonita, né? Agora, desde que se use as árvores corretamente nos locais adequados. Uma única árvore pode transpirar 400 litros de água diários, o que aumenta significativamente a umidade do ar e produz o mesmo efeito que 5 aparelhos de ar-condicionado funcionando por 20 horas. Mas nem sempre as árvores foram pontos positivos para a população. Os transtornos causados pelo mau planejamento vêm sendo capa em diferentes locais. Bom, eu como moradora da cidade do Recife, eu acho de extrema importância que nossa cidade tenha, sim, muitas árvores, tanto para a harmonização do ambiente, quanto também para a proteção dos raios solares e até mesmo para o nosso ar, para a gente ter uma respiração melhor. Mas com aquele cuidado que a Prefeitura do Recife deve ter em relação a podar as árvores, em relação às calçadas, que muitas vezes a gente tropeça, a gente cai, porque as raízes, elas danificam o calçamento. A gente também tem um tópico sobre as raízes das árvores. Em muitos casos, ou na maioria deles, árvores no âmbito público, em calçadas, em vias de grande circulação de pessoas, elas tendem a levantar as calçadas. Isso influencia, dificulta para os cadeirantes, dificulta para os pedestres que têm que entrar no meio da via e correm o risco de atropelamento. Uma outra vertente de acidente também causado por isso são a gente falou anteriormente nas podas indevidas, agora a gente vai falar na falta das podas. Um exemplo, árvores que estão influenciadas ou entranhadas no meio da fiação de alta tensão também oferece risco. Por quê? Mistura-se fios com folhas e galhos e muitas vezes curtos-circuitos são provocados por conta desse emaranhado de árvores, galhos, folhas molhadas, muitas vezes lixo entranhado nesses galhos, restos de pipas ou de brinquedos ou de balões que podem vir a causar acidentes, em alguns casos até sérios. E lembrando, podas sempre devem ser feitas com análise preliminar de risco. O problema é que antigamente não se tinha um planejamento para fazer arborização nas cidades. Antigamente se plantava de qualquer jeito. E esse plantar de qualquer jeito, o que estava disponível de espécie, por exemplo, as figueiras, né? Nós saíam plantando nas ruas, nas calçadas, sem se preocupar se ia crescer muito, se a árvore ia crescer muito ou pouco, né? E o que a gente tem como resultado são árvores que crescem embaixo de fiações e que sempre, né, a gente tem um dano a essa fiação porque essas árvores foram plantadas nos locais errados. Embora a gente esteja numa área de Mata Atlântica, muita gente procura indicar espécies da Mata Atlântica para fazer arborização. Mas o problema é o seguinte, é que as árvores da Mata Atlântica, no seu local adequado e não como elemento de paisagismo, elas se desenvolvem e no período de frutificação, por exemplo, existem umas plantas que nós chamamos de climáticas. Elas têm frutos gigantescos. Imagina trazer essas árvores de Mata Atlântica que têm frutos gigantescos para colocar na nossa cidade e no período de frutificação esses frutos caírem, né, sobre pedestre, carros, enfim, né? Então é muito comum a gente ter pata de vaca, que é um ornamental, craibeira, que é conhecido, é muito similar ao pau d'arco, o pau d'arco amarelo, o pau d'arco roxo, o pau d'arco branco.
Se costuma também colocar muito cássia, né, flamboyant, né, porque ela esgalha, né, a castanheira, mas de sorte todas elas, por serem espécies diferentes e ter um ciclo de vida próprio, né, característico para ela, então a gente não pode dizer que uma árvore é 100% perfeita para colocar como ornamental. O que seria ideal? Árvores que não crescessem muito, aí a gente chama isso de arbustos, e árvores ou arbustos que não produzissem frutos demasiadamente grandes para poder prejudicar uma população. E quem são os responsáveis pela decisão de plantar e manter essas árvores? A Secretaria do Meio Ambiente do Recife. Existe aqui na Prefeitura do Recife um órgão dedicado a essa ação, a essa preocupação, que é a SEMAS do Recife. Certo. Mas nem toda prefeitura tem isso. Só grandes prefeituras é que tem essas secretarias que podem cuidar da área do meio ambiente, e isso envolve a arborização, o paisagismo e a adequação das margens dos rios e outras coisas mais. A arborização urbana exerce função ecológica, melhorando o meio ambiente urbano, inclusive esteticamente, uma vez que embeleza os condomínios, as vias públicas e, por consequência, a cidade. Bom, aonde tem árvores é legal para que a gente passeie, olhando assim, a paisagem é mais bonita, é uma coisa mais agradável de se olhar. Nas calçadas onde contém árvores é mais legal de se andar, enfim, deixa um ambiente mais rural, sai um pouco daquele contexto de só prédios, daquelas calçadas meio sem graça, e deixa também o ambiente mais, como é que eu posso falar? Mais agradável, porque a gente sabe que aonde não tem árvore é muito calor, é muito mormaço, e com as árvores já deixa um ar mais refrescante e mais legal. A arborização promove a cidade junto ao turismo, visto que ruas, bairros e cidades podem ser conhecidas pelas áreas verdes presentes, porque quando a cidade aparenta ser limpa e bonita, há uma valorização turística. Estudos já analisaram a influência positiva exercida pelas árvores em relação aos níveis de estresse. Morar próximo a áreas verdes deixam as pessoas mais felizes e podem impactar também os índices de agressão e violência. As árvores são consideradas patrimônio público e por isso também precisa da colaboração dos moradores para mantê-las preservadas, a fim de tornar o ambiente mais agradável.